Aqui na América do Sul, esse misto de falta de desempenho econômico, pobreza, desajuste fiscal, corrupção endêmica e crime organizado, ocupação territorial por crime. Esse mix é um mix que sabotou a América Latina, especialmente a América do Sul, por décadas. E eu acho que precisa haver uma resposta. Aqui no Brasil, como a gente antecipa tendências, isso é uma verdade. O Brasil, por mais que seja um país, em termos educacionais, pior do que muitas nações da América do Sul, do ponto de vista do uso das redes sociais na política, ele antecipa muitas tendências. O Brasil antecipa a tendência na Europa. Eu acho que, assim, em termos de política e redes sociais, Estados Unidos e Brasil andam quase par e passo. O Brasil ele é mais desenvolvido em política de redes sociais do que a Europa. Mas, dito isso, o Brasil fez uma aposta errada no Bolsonaro e aí, né, tá pagando o preço dessa aposta errada até agora, né? E aí agora existe a pré-candidatura de Renan pra superar o bolsonarismo e a gente destruir o Lula de vez. Porque seria maravilhoso, cara. Realmente, assim, é uma salvação pro Brasil. A gente destrói o Flávio no primeiro turno e destrói o Lula no segundo turno. É meio que o fim desses dois blocos, cara. O que vai pintar de opções, né, assim, legais pra governos estaduais e tal, não tá no gibi. O Brasil quer outra... Esses caras não dá pra fazer política como esses caras fizeram. Eu vou comentar um negócio. Na marcha pros prefeitos, né, houve muito prefeito que não pratica o tipo de... Não é que houve muito. Todos os prefeitos não praticam o tipo de política que eu acredito. Mas, de alguma maneira, eles concordam com a crítica que eu faço e gostariam de viver num mundo em que o modelo político nosso fosse vencedor. Mesmo eles não praticando ele. Sabe por quê? Porque talvez eles nunca conheceram política para além do modelo que eles já têm. E isso aqui é um bom elemento pra gente estudar. Talvez, assim, eles só pensam a política daquele jeito porque eles só concebem política nesses termos. Política para um prefeito no interior, sabe, do norte de Minas é comprar voto da população, é ficar pedindo dinheiro pro governo federal, pedindo dinheiro pro governador, pedindo pra um deputado mandar uma emenda, é botar os aparelhados na máquina pública, realmente não tem nenhum compromisso com o indicador, até porque a população não liga. Então o prefeito trabalha só com essas categorias. Quando a gente começa a trazer novas possibilidades, ele fala, não, me interessa. Isso aqui me interessa. E aí a gente... Só que isso sempre parte de cima. Então, não dá para os que estão em cima, me refiro ao bolsonarismo e o PT, fazerem isso porque eles concebem a política já no método dos velhos. Quando o Lula, ele faz política junto com o Centrão, da maneira mais abjeta possível. Quando o Lula pertence ao PT, que é um partido abjeto por si só. Quando você vê o Flávio com o Bacelar, com toda aquela banda podre, você percebe... Entendi. Eles não concebem política de outra maneira. A gente pensa a política de outra maneira. O Bukele pensa a política de outra maneira. O Milei pensa a política de outra maneira. E espero que o Spirilla lá da Colômbia pense política de uma outra maneira. Porque isto muda o jogo. E isto representa a mudança. Tá? Ó, o pessoal, o Gabriel falou, só os mesmos estão doando, bora doar, galera. Galera, assim, vamos doar mais. Ó, falta 70 mil reais pra entrar aqui, pra gente dar esse jump nosso na vaquinha, pra gente subir aí pra 500 mil reais. Vamos dar aquela acelerada, galera. Alguém comentou aqui que a vaquinha diminuiu, é que alguém deve ter doado por pessoa jurídica. Só pode doar pessoa física. Eles têm um sistema que já tira a doação? Parece, é que a vaquinha subiu, depois caiu, agora eu vou subir de novo. Não pode doar. Se você doa pra uma MEI, doa pela empresa do seu pai ou sua empresa, não pode doar. Você tem que doar pra pessoa física. Posso acrescentar uma coisa que você falou sobre o prefeito? Por favor. Mas fala aqui, Fala aqui, né? Fala ali, não vai no riso. E um dos estudos que a gente também olhou sobre essa questão dos prefeitos, de um pesquisador no interior da Bahia falando com alguns vereadores do interior da Bahia, essas cidadezinhas com um vereador no interior da Bahia, e alguns deles relatam que eles se sentem reféns dos eleitores nessa questão da compra de votos e como funciona o sistema político. Obviamente, você tem que levar, o cara ainda é um cara que está comprando voto, mas ele sente que você tem que fazer isso. É assim que funciona, né? É assim que funciona a política e os políticos são filtrados pelos eleitores para só os políticos que compram voto realmente conseguem prosperar nesses lugares. O próprio eleitor... Que se sentem refém desse sistema. Eles têm que fazer. Mesmo o cara, às vezes, não querendo muito, ele é assim, meio que obrigado. Deixa eu te contar um negócio, né? Eu tava no Maranhão, eles estavam explicando o conceito de não perder o voto.
Exato, porque você não tá comprando voto. Hoje em dia, eles falam isso, você não compra o voto, mas se você não dá o dinheiro, você não vai ter esse voto, com certeza. Uhum. Porque o cara vai pra vários políticos pedir coisa, e aí ele vai filtrando. Tem aquele que a gente lembra daquele É uma estudo que eu seleção falei, natural tem um darwinista. filtro. O eleitor, ele faz um filtro, que é uma das coisas que faz com que esse sistema, mesmo tendo tido várias coisas que deveriam ter enfraquecido o clientelismo no Brasil, ele perpetua. Por quê? Por conta do eleitor. É a tese daquele cara lá que eu te falei dos Estados Unidos. Ele fala que o eleitor, uma das coisas que ele faz para perpetuar esse sistema é esse filtro só por candidatos que entregam benefício. Então, na verdade, assim, a gente tem que punir muito o eleitor e fiscalizar muito esse trabalho do eleitor de permitir essa seleção natural dos mais corruptos, né? Sim, é aquela questão, que são os dois lados. Tem o problema do político e tem o problema do eleitor também. A relação é dos dois, e os dois estão interessados em ela continuar. Não é só um. Sim, sim. Que é o que é a questão. E essa é a verdade, né? Isso é uma grande verdade que você está falando, porque a gente, quando coloca a questão da compra de votos no Brasil, parece que assim, um político foi e uma pessoa, não, eu não quero vender meu voto, ai, toma, vai, leva meu voto, aí me dá o dinheiro. Não é. Não é. E outra coisa, lembre-se que a compra de voto não é um processo que acontece durante apenas o ano da eleição. Ele é um processo contínuo, que se dá depois que passa a eleição. Especialmente com os vereadores e prefeitos. Acho que o grosso tá ali, né? É a base de que é o contato direto com o eleitor. E aí depois os políticos eles compram os vereadores e prefeitos em lotes, né, de eleitor já direto. Sim, sim. E aí essa seleção que ele está descrevendo é assim, um eleitor chega o ano da eleição, ele quer saber quem será que é o vereador que vai cuidar melhor dele. Então pensa assim, o vereador é como se fosse um contrato que ele vai pagar a rescisão do eleitor. Então o eleitor votou num cara A, aí o cara B aparece e fala, e aí, eleitor, o que eu vou ganhar? Aí, em geral, você vai oferecer uma grana boa para ele votar na eleição. Em geral, a grana que ele tem que oferecer é maior do que o candidato que ele já tinha uma relação com esse eleitor, para esse eleitor poder fazer a virada de casaca, né? 2, quando esse vereador vence a eleição, aí nos 4 anos de mandato dele, esse eleitor vai cobrar coisa dele. Mas não é que cobrar, ô vereador, o prefeito tá... Não, ele vai assim... Eu preciso de coisas pra mim. Ó, o meu telhado furou, você não tá olhando pela população. Pro eleitor, o olhar pela população o vereador tem que me fazer favores personalíssimos. Ele é população. Ele acha que esse é o trabalho do vereador, exato, e do prefeito local. O político, ele tá ali pra te dar uns benefícios, sim, assim, te dar acesso a coisas que você não conseguiria ter sim, sem ele. Que é o cuidar de gente. O vereador tem que cuidar de mim, o prefeito tem que cuidar de mim. Qual é a fama do vereador, um político que entrega? O que é essa entrega? É isso. É esse filtro, eles filtram pelos políticos que entregam, por isso que tem que ter a fama. Sim. Ou eles querem ter essa fama. Sim. E aí, pra fazer as entregas, pessoal, não existe milagre. Ou você é um vereador muito rico que ganha uma eleição e aí você fica queimando patrimônio com isso, o que é raro, tá? Ninguém queima patrimônio ali na política, tirando otários como nós, tá? Ou você rouba, e o roubo vai estar com contratos na prefeitura, cargos fantasmas na prefeitura, ou o grande roubo, que é o desvio de emendas, que aí você rouba através das obras, faz um caixa 2, e aí você vai cuidando de gente, né? Você vai fazendo suas entregas. Aí nessas entregas você vai mantendo a compra de voto. E isso realmente, como você falou, isso vai selecionando apenas os mais corruptos. Tem um processo de seleção, de filtro dos candidatos. Muito Por isso bom que falar mantém nesses termos. tanto... Por isso que o clientelismo se mantém, não só isso, mas parece que está crescendo mais no Brasil. Mesmo a gente tem tido aumento da renda dos mais pobres, urbanização, tem um voto secreto no Brasil. E é isso que você falou, tipo, às vezes a gente imagina que o eleitor que vende o voto, ele é só um coitado. Mas ele é meio safo, ele entende que os caras querem o voto dele, ele entende que realmente tem um voto secreto, o cara não tem como saber, então eles relatam que eles vendem para 5, 6 candidatos diferentes, o mesmo cara, promete o voto em troca de benefício. O cara joga o jogo. Sim. Porque para ele também é uma parte importante da vida dele, são essas relações. Sim, então, a pessoa se sente prestigiada. Tipo, eu tenho um amigo vereador na cidade. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tava numa chácara de um amigo e ano passado, já o partido praticamente montado, e aí a pessoa na chácara vira pra mim, Renan, pô, eu conheço o vereador aqui na cidade, pô, até comentei de você pra ele e tal. Tá, e daí? Né? No fundo, ele tá mostrando o prestígio que ele tem em estar próximo de um cara que tinha exatamente essa relação com ele. Então é uma relação de prestígio. Olha como eu não sou um qualquer um. Eu tenho o meu padrinho. O vereador é como se fosse um padrinho. Que é o mesmo sistema da máfia, galera. O filme Godfather, que quer dizer o padrinho. Godfather é um padrinho. Isso é um sistema de apadrinhamento de pessoas sendo cuidadas por outros, que é um sistema muito primitivo. É um sistema relacional clânico,
Muito, 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 Quase, eles muito formam esses primitivo. grupos políticos que é assim, quem agora entrou um novo, se o cara é o prefeito, ele pede a reeleição, entra um novo grupo, demite todos os caras deles, contrata os caras deles, né? Tem essa meio que briga, assim, primitiva mesmo. Sim, Eu tava contando para um amigo meu estrangeiro sobre o que a gente tá fazendo e como é que funciona a política aqui, a reação dele foi, nossa, vocês ainda estão nisso? Porque para ele, assim, o país, ele falou, não, a gente tinha isso há 150 anos atrás aqui, sabe? Um europeu. Então a reação dele, o que me impressionou, ele falou, vocês ainda estão nisso. Foi essa a reação dele. Porque o nosso sistema político é muito arcaico. As reformas que a gente tem que fazer pro Brasil dar um salto são reformas, a reforma política verdadeira, nesse sentido. Elas têm que alterar essa dinâmica. Cara, essa é uma dinâmica que mantém a gente, em grande medida, no século XIX, muita coisa. Inclusive num falso capitalismo que a gente tem nas cidades pequenas. Não existe capitalismo nas cidades pequenas. Não tem, é aquela economia sem produção. Né? Não tem produção nenhuma, não existe. Aquela cidade é uma ficção jurídica. Então, falar que tem capitalismo... Não tem, cara. É outra coisa que tem. Essa outra coisa, ela não é funcional. Tá? Estamos com 433 mil. Pessoal, falta 67 mil. 66.800. Tá? Vamos entrando, galera. Vamos todo mundo, por favor, doe na vaquinha. Tá? Aqui tá o QR Code. Doe na vaquinha. Precisamos de din-din para a nossa pré-campanha. Batendo 500 mil reais, eu volto a falar, uma marca para eu chegar nos grandes doadores. Galera, minha vaquinha tá indo bem, preciso de ajuda. Pessoal, só uma coisa, esse QR Code aqui é o QR Code do site da vaquinha, não é o QR Code do Pix. Você não deve apontar o seu banco para cá, você tem que apontar a sua câmera, ele vai abrir o site da vaquinha e aí sim você faz a doação. Acho que teve gente confundindo aí, doando tudo na... Tentando abrir direto o Pix aqui. Pessoal, tá faltando 6-7 pra gente bater 500. Quanto, Renan? Tá faltando isso, vamos logo. Sai logo do 6-7, galera. Eu fico um dia fora, volto aqui, você tá com a touquinha na cabeça, fazendo 6-7, é difícil, viu? Não. Quer falar mais do que, Renan? Eu não sei, eu já andei com os grandes temas do dia. Já até deu 4,5. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Eu queria que batesse 500 mil, galera. Vocês estão me deixando chateados. Você reagiu, por acaso, a isso daqui ou não? O que? Meu Deus, eu quero ver isso aí. Você viu isso aqui ou não? Você quer, né? Vamos lá. Colômbia, vídeo do Flávio. Ok, vamos lá, deixa eu... A Ana conseguiu vir a live sem uma paradinha legal aqui. Para o Brasil voltar a respeitar a democracia, ali tem que voltar a valer para todos. E a prestação de contas do dinheiro do Vorcar? Eu acho que a gente tem que saber procurar cadê o Lulinha, né? Que o Lulinha sumiu por aí, ninguém sabe onde ele está, acusado de receber mensalinho do careca do INSS. E eu não estou vendo ninguém perguntar do Lulinha, ninguém perguntar do Manteiga. Cadê a transparência do dinheiro? R$1 milhão por mês, inclusive, para abrir as portas do Banco Master para dentro do governo federal. O Lula tem muito a explicar ainda nas reuniões secretas que ele fazia, inclusive sugerindo não só ao Vorcar, mas também ao Augusto Lima, que ninguém falou nada, que lá começou na Bahia esse esquema todo, e até agora ninguém falou nada, não faz a delação dele. Pausa, Onde é que Flávio, tá o Lulinha? eu falei, e vou ser bem sincero, a imprensa falou, Flávio. Não adianta falar que a imprensa não falou do Augusto Lima, do envolvimento do PT da Bahia. A matéria da Piauí, que saiu acho que em 2024, a matéria que desnuda o escândalo do Banco Master, antes de você conhecer o Vorcaro, ela trata de tudo isso. Tudo isso. Deixa eu só avisar uma coisa pra refrescar a tua memória. Um amigo do Augusto Lima era o João Roma, que é aquele cara que me encontrou numa rádio, que eu não reconheci, ele ficou lá com a mão voando. É que assim, eu não vou ficar lá fazendo muitas amizades com o João Roma, só pra ficar claro, né, galera? Não é, né? Não é o que o público espera de mim. O João Roma, que tava no governo do teu pai, Flávio, que é teu amigo, é do PL da Bahia. O João Roma soltou uma MP, uma medida provisória, lá do governo Bolsonaro, que beneficiava muito o Banco Master, que aumentava os créditos consignados feitos com benefícios sociais. Isso turbina o Banco Master ali. Isso não é uma opinião minha, isso é público e notório, isso turbinou. Isso aconteceu no governo do teu pai. Augusto Lima, esse que você citou, beneficiado no governo do teu pai. Para de fingir que foi só o PT. A resposta do cara pra uma pergunta que envolve ele é ficar, e o PT? E o PT? Pô, objetivamente, coloque assim, olha, vou responder as acusações que recaem sobre mim. Esse escândalo pega fulano, beltrano, cicrano.
E também pega aqui, ó, tá e o PT. Mas, assim, pare de fingir que o escândalo é um meio escândalo, que só pega a esquerda. Vocês estão no escândalo. O governo de vocês tá, assim, não só né, o governo federal do Bolsonaro, o governo do Tarcísio aqui em São Paulo, o governo do Ratinho aí do Paraná, a mesma coisa. Me espanta o papel do Moro. O Moro, cara, o Moro é uma vergonha pra história do Brasil. O Moro, os bolsonistas zoavam ele e falavam, o biografia, né? Porque falam que o Moro precisa pegar biografia. O Moro não liga pra biografia dele. Veja o papel que o Moro vai cumprir. Ó. O Flávio tá engasopando, aí o Moro vai entrar. Vamos lá. Onde é que está esse pessoal do PT? Por que o Lula ainda não explicou o que é que ele estava fazendo, sugerir? E os 61 milhões? Do Banco Central para resolver a questão do mar. Senador, o Valdemar Costa Neto mentiu, senador. E o conselho do seu pai? Vamos organizar. Quero fazer uma declaração. Nós estamos juntos combatendo o governo mais corrupto da história do país. Fez ao Brasil o mensalão, trouxe o petrolão, é o responsável pelo escândalo do Banco Master e da roubalheira do INSS. Aliás, o Lula trocou o delegado. Moro. O PT é tudo isso que a gente sabe. Você mesmo prendeu o Lula. Agora você vai fingir que não aconteceu as coisas do governo Bolsonaro? Você vai fingir que o escândalo do Banco Master não estoura e cresce durante o governo do Bolsonaro? Você não vai fingir, você vai fingir que não há envolvimento direto do Flávio com o Vorcaro? Você vai ficar fingindo, metendo louco? Para! Assim, é ridículo, Moro. O papel do Sérgio Moro. E, assim, que vergonha. O Moro tem filhos. Como é que ele vai explicar pros filhos isso? O papai tá sendo aqui tô mentindo pra todo mundo, tô rasgando a minha história aqui, tá? Só pra ajudar aqui a eleger uns Bolsonaro. Que vergonha, que papel, que homenzinho. Você é desse tamanho, Moro. Você é desse tamanho. O Dallagnol, então, é o maior bosta da República. O Dallagnol é um bosta, tá? Não tem outra palavra. O Dallagnol é um bosta. Agora você, Moro, você é um sujeito desse tamanhico. Que coisa humilhada. Tá tendo que passar por muito menos você e o Dallagnol saiam prendendo todo mundo lá na Lava Jato. Por qualquer suspeita tal, mandava uma preventiva. É ou não é? Qualquer coisa ia uma preventiva. Aqui você tá do lado de um ladrão. Você sabe que você tá. Do lado de um bandido. Fala pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Até o próximo vídeo.